quais são os principais tipos de ansiedade que a gente está acostumado a vivenciar nos dias de hoje. Você sofre de ansiedade? Alguém da sua família, alguém que você conhece, sofre de ansiedade? Então fica comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que será um vídeo esclarecedor para você poder identificar o que você vem passando, o que seu amigo vem passando, sua namorada, seu marido. Então vamos embora. Eu sou a Fabiana Fux, sou psicóloga, mentora, palestrante, master coach. E esse canal ele foi criado para ajudar você a se desenvolver como pessoa e como profissional. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já clica aqui embaixo, inscreva-se, ativa as notificações, clica nesse sininho para deixar o YouTube te entregar o meu conteúdo. Você informar para o YouTube que você gosta do que você vê aqui. Então, vamos lá, que esse é um vídeo que tem muito conteúdo importante. Eu gosto muito de ser objetiva, de ser clara. Então, o conteúdo desse vídeo foi pensando nas pessoas que sofrem de ansiedade e que não sabem definir, identificar o que acontece com elas. Na verdade, gente, ansiedade é muito vasto. Tanta coisa é ansiedade e você nem imaginava que era. Mas às vezes ter ansiedade é até bom, porque é muito melhor você ter um quadro ansioso e poder tratar psiquicamente do que ter realmente uma doença que afeta a sua vida de forma crônica. Então, vamos lá, vamos começar do início. Ansiedade é algo que ela pode ser normal, porque é uma emoção. Todo mundo tem ansiedade. Ela é ok se ela for controlada. Então, uma ansiedade que está dentro da funcionalidade do corpo, ok. O que é uma ansiedade normal? Você vai fazer uma prova, você fica um pouco querendo que chegue logo aquele momento. Você vai encontrar uma pessoa amada, você vai ter um primeiro encontro. É normal dar um friozinho no estômago, na barriga, de ansiedade. Essa ansiedade é a ansiedade que a gente considera ok, normal. Agora, quando ela fica disfuncional, quando ela fica trazendo sofrimento, quando ela afeta o funcionamento do seu corpo, aí ela entra num exagero. E tudo que é exagero, que não tem um equilíbrio, não faz bem, não é mesmo? Então, a ansiedade, quando ela entra num grau de sofrimento, de trazer sofrimento para o indivíduo, aí ela é considerada patológica. Eu vou listar aqui para vocês hoje os 6 principais tipos de ansiedade. Existem algumas outras, mas eu não vou me aprofundar, eu vou entrar nas mais comuns. A primeira e a mais comum é a TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Eu vou falar. É uma ansiedade que se apresenta de uma forma generalizada, como o próprio nome já diz. Aquela pessoa que fica um pouco ansiosa, preocupada, tá sempre nervosa, tá sempre com a sensação de que algo ruim vai acontecer, tem medos exagerados. Não é uma ansiedade real. Tem uma contextualização de uma ansiedade generalizada. Tá tudo bem, a pessoa tá assustada, preocupada, pensando que pode acontecer alguma coisa ruim, tá sempre pensando negativo. Essas são algumas das características do transtorno de ansiedade generalizada. O segundo principal tipo de ansiedade, pelo menos que aparece na minha clínica, é a síndrome do pânico. O próprio nome diz, síndrome do pânico. Pânico, gente, é uma quantidade de medo exagerada. São as evidências de crises de ansiedade com uma frequência. É quando um pânico é instalado. Normalmente, ela vem acompanhada de sintomas físicos e emocionais, comportamentais. Como eu já listei em vídeos anteriores, né? Sintomas físicos, taquicardia, coração acelerado, tontura, tremores, dormência, mal-estar, suar frio, enjoo, dor de barriga, falta de ar, sudorese, normalmente as mãos muito suadas. Existem diversos sintomas físicos.
Agora, existem também sintomas atípicos que podem ser considerados ansiedade, como uma dificuldade para enxergar, uma dificuldade para se locomover, o medo de morrer, isso é comum, confusão mental, uma despersonalização, isso tudo pode acontecer num quadro de ansiedade. Os comportamentos, né, as disfunções no comportamento são a dificuldade de se comunicar, a pessoa fica tão nervosa que ela acaba tendo dificuldade para falar, dificuldade para trabalhar, dificuldade para conseguir se posicionar nas diferentes situações da vida. Então tem gente que fica mais paralisada devido ao excesso de medo. Existem pessoas que têm muito medo do que as pessoas vão pensar. Isso tudo pode acontecer numa síndrome do pânico, tá? E o medo de morrer é muito comum. Normalmente todos esses sintomas físicos fazem com que a pessoa sinta que tá tendo um troço e tem medo de morrer. E aí vai para o hospital, faz os exames e checa-se que não há nada. Aí normalmente o médico fala, olha, procura um psicólogo porque você está tendo uma crise de ansiedade. Quando a pessoa tem várias crises de ansiedade, denomina-se o nome de síndrome do pânico, tá? Então, gente, tem tratamento. O que costuma acontecer? Quando a pessoa tem crises de ansiedade frequentes, ela começa a ter pânico de ir a lugares onde ela vai estar sozinha. E com medo de estar sozinha e passar mal e não ter o suporte de alguém, ela começa a ter comportamentos de se isolar, de não querer sair, medo de passar mal na rua. Puxando o gancho daí, a gente vai para a fobia social. Muito comum a fobia social, o constrangimento, o medo excessivo de estar diante de outras pessoas, a preocupação do que vão pensar, a preocupação de como vai ser visto. Então são pessoas que não conseguem estar em ambientes com muitas pessoas, preocupação com se vai comer na frente de alguém, como vai conversar, como vai dançar. Inúmeros fatores podem ser considerados fobia social, ou seja, é o medo de estar em volta de outras pessoas. Você tá se identificando? O que eu tô falando tá fazendo sentido? Depois eu quero que você me conte. O bom do vídeo é eu poder compartilhar com você e você poder me devolver. Me conta depois nos comentários qual é a que você mais se identifica. Já vai fazendo suas anotações aí. Mas vamos lembrar que nada disso é diagnóstico, tá? Esse vídeo ele não tem efeito de diagnóstico. Para você identificar o que é que acontece com você e poder diagnosticar, você precisa marcar uma consulta, seja com um psicólogo, seja com um médico, psiquiatra. Então, vamos continuar. Mas se você tá gostando desse vídeo, já deixa o seu joinha, me deixa o seu like, para que eu possa saber que eu tô contribuindo na sua vida. Bom, continuando. Falando de fobia social, a gente vai falar das fobias de forma generalizada. Gente, fobia é tudo que você tem um medo excessivo. Não tô dizendo que você, por exemplo, ter medo de altura é fobia. Não necessariamente. Poder ter medo da altura pode ser comum. Agora, você deixar de subir no andar alto porque você tem incômodo com a altura pode ser considerado uma fobia. Falando das fobias, a gente tem uma lista enorme de fobias. Fobia de lugares muito abertos, fobia de multidões. Na pandemia, então, isso se tornou muito comum. Saindo da pandemia, e essa incidência tá mais elevada. Agora, fobia de lugares fechados, pessoas que têm medo de ficar dentro de ônibus, avião, trem, carro, por longas distâncias, elevadores. Então pensa, a pessoa deixa de conseguir viajar por conta da fobia. Isso é disfuncional. Tem até agora uma nova fobia que inventaram, vê se pode. Fobia de ficar longe do celular, nomofobia. Sabe, quando você fica toda hora olhando o celular e se acaba a sua bateria, você fica desconfortável, querendo arrumar um carregador de qualquer forma? Se você vai atrás do carregador, talvez você esteja desenvolvendo uma fobia de ficar incomunicável. Então, gente, o que é isso? É ansiedade. Só que o que é importante de quando a gente fala das fobias? A gente não vai tratar a fobia falando do sintoma. Quando você tem lá a fobia de ficar sem celular,
A gente não tá falando do celular em si. O medo de ficar sem o celular é o efeito. Existe uma causa raiz que não está relacionada ao celular. Aí a gente precisa ir lá no local de origem, entender o que causou essa fobia. Essa fobia, ela vem tampar um buraco. Na psicologia, a gente vai lá, mãos dadas, paciente e terapeuta, juntos, entender o que aconteceu na sua vida, no seu processo, talvez ao longo da sua vida ou na sua infância, que fez com que você causasse essa fobia. Eu já ajudei diversas pessoas a desfazerem esse mistério que é o sintoma da fobia. Então, pessoas que tinham medo de lugares fechados. Nossa, eu já ajudei várias pessoas. Estão vindo aqui os rostinhos na minha mente. Se você é um ex-paciente meu e você teve a sua cura da fobia, deixe seu comentário aqui. Ajuda outras pessoas a poderem também se dar a oportunidade de tratar e curar esse medo, essa fobia que afeta tanto a vida. Então, eu já ajudei uma pessoa que tinha medo de andar de ônibus, ela morava numa cidade e a família em outra. E vira e mexe, ela precisava pegar um ônibus para poder ver a família, ela não conseguia mais. E aí aquilo gerava uma ansiedade muito grande e ela não ia. Hoje, ela já viaja, há muito tempo ela viaja, me mandou até uma fotinho do avião. Fiquei muito feliz de poder ver essa conquista. Mais recentemente, eu ajudei uma outra paciente a conseguir também enfrentar o desafio da viagem. Uma pessoa que ama viajar e não estava podendo viajar. A gente foi lá na ferida, tratamos a ferida e é um processo. Ela vem conseguindo viajar lindamente, um orgulho poder ver a evolução. Também me lembro de um paciente que também tinha, mas essa questão dele era muito com elevador. Trabalhava no alto de um prédio comercial que tinha um elevador de muitos andares e tinha que subir de escada. E muitas vezes chegava até passando mal por conta da situação. Então, às vezes chegava numa reunião suado porque tinha que subir 20 andares. Então, é uma situação desafiadora, não é mesmo? Você que passa por isso sabe do que eu tô falando? Cure-se. Trate-se, mude, vai lá na causa, cirurgicamente, restaura aquele lugarzinho que precisa de cuidado, de um curativo, de um afeto e muda isso na sua vida. Você não precisa carregar isso pro resto da sua vida. Bom, o que mais que a gente tem? Eu já falei do TAG, já falei da síndrome do pânico, já falei da fobia social, falei das fobias. Agora eu vou falar do TOC. Transtorno obsessivo compulsivo. O TOC, gente, como é que o TOC se evidencia? Eu vejo muitas pessoas falando assim, eu tenho TOC. Calma. Você ter uma mania, você ter ser sistemático, não quer dizer que você tenha TOC. Se você tem um ritual, você gosta dos objetos do mesmo lugar, na mesma posição, você tem, vou dar exemplos, mania de abrir e fechar a porta, conferir várias vezes a porta, lavar excessivamente a mão, mesmo com a mão acabada de lavar, mas você tem associado um pensamento mágico, tipo, se eu não fizer isso, pode acontecer alguma coisa com alguém da minha família. Se eu não fizer aquilo, pode acontecer acolá. Esse pensamento mágico, ele caracteriza o TOC. Você ter hábitos de gostar de sempre fazer as coisas do mesmo jeito, gostar das suas blusas organizadas, não quer dizer que é um TOC, tá? Dentro da psicologia, a gente tem que saber fazer uma avaliação e não sair rotulando ninguém, tá bom? Se você tem um grau de sofrimento com isso, aí procure realmente uma ajuda profissional. Bom, e para fechar, eu vou incluir aqui o estresse pós-traumático. É um tipo de ansiedade que acontece depois de um evento traumático. Então, uma pessoa que teve um acidente, uma pessoa que teve um assalto, uma pessoa que... O trauma pode ser considerado de várias formas. Às vezes, uma traição, dependendo da forma como foi visto, pode ter um fator estressante, um fator traumático. Então, aquela pessoa que, mesmo depois de um mês, ela continua revivendo aquela situação, ela está construindo um estresse pós-traumático e aí precisa do tratamento. Tem cura, tem jeito, mas precisa realmente de acompanhamento profissional.
Bom, gente, listei aí as 6 mais comuns formas da ansiedade aparecer na vida. E eu quero que você deixe aqui o seu comentário me contando. Você se identificou com alguma delas? Alguma delas é presente na sua vida? Me conta, me deixa saber para eu poder preparar um conteúdo mais afiado para você, mais específico, mais dentro do que você gostaria de receber. Me deixa aqui nos comentários, tá bom? Gente, um beijo. Se você ainda não me segue lá no Instagram, @fabianafux.psi, lá você vai poder saber muito mais da minha vida pessoal, da minha vida profissional, me acompanhar nos histories, estão fazendo um monte de vídeos nos Reels. E aqui embaixo, na descrição desse vídeo, você consegue acessar o meu canal do WhatsApp, Domine Sua Mente, todas as minhas redes sociais, LinkedIn, o próprio Instagram tem o link, fica muito mais fácil. Só ir lá e clicar, tá bom? Gente, um beijo e quarta-feira tem o Fabi Responde. Não perca a oportunidade de deixar a sua pergunta lá no Instagram, na caixinha de pergunta que eu abri hoje, tá bem? Um beijo, gente. Tchau, tchau.